A agricultura faz parte da vida do homem desde sempre. Cristina, como deve fazer se quiser iniciar uma agricultura de modo de produção biológica? Tens de ter um pedaço de terreno, vontade e alguma informação acerca deste modo de cultivo. Ok, Cristina, agora que estou predisposta e tenho vontade para cultivar, que tipo de local é que devo escolher? O tipo de local que convém ser uma zona plana e bastante soalheira. Muito bem. O tipo de terra é importante? O tipo de terra é importante. Convém fazermos uma recolha de terra para análise para sabermos que tipo de terra é que temos, para sabermos que plantas é que podemos cultivar nessa mesma terra. E essa análise é recolher terra em qualquer sítio ou tem alguma técnica especial? É dividir o terreno em 5 partes iguais, em cada parte fazer um buraco de 30 cm, tem a ver com o tipo de cultura que vais instalar, tirar uma pá de terra de cada buraco, juntar todas as 5 partes num balde e misturar bem essas 5 partes para ficar uma mistura homogénea. Posteriormente retira-se meio quilo de terra e envia-se para a análise. Essa análise depois vai para um laboratório, penso. Sim, vai para um laboratório. Por norma existem laboratórios na área de residência. Ok, quanto tempo é que demora depois a vir o resultado? É rápido? Tem a ver com o tipo de laboratório, mas no máximo dos máximos um mês. Agora que mandei as minhas análises para o laboratório, o que é que posso fazer entretanto enquanto espero? Podes fazer uma solarização de solo, que é uma prática agrícola preventiva de desinfecção de solo. Preciso de alguma coisa em especial para essa técnica? Precisas só de plástico transparente. Esta prática agrícola faz-se no mês mais quente do ano. Embora hoje em dia nós não saibamos qual é o mês mais quente do ano, por isso o importante é fazer. Podes fazer em qualquer altura do ano. E demora algum tempo? Demora à volta do mês, um mês e meio. Como também o resultado das análises de solo demoram esse tempo, à volta do mês, enquanto esperas pelo resultado da análise, podes fazer perfeitamente a solarização do solo. Limpas as ervas daninhas do solo, onde em seguida vais plantar as hortícolas, encharcas bem o solo com água e tapas esse terreno com o plástico transparente e esperas durante o mês. Esta prática agrícola tem como fim eliminar ervas daninhas e algumas pragas e doenças que existam dentro do solo. Passou um mês e meio, fiz a solarização do solo, qual é o passo seguinte? O passo seguinte, após passado um mês e meio, é retirar o plástico e começar a mobilizar o solo para depois começar a corrigir consoante o que a análise de solo disser. Começas a mobilizá-lo, a cavar, podes cavá-lo manualmente ou então podes utilizar um motocultivador para mexer a terra. A profundidade de mobilização deverá ser pelo menos 40 cm, pois já que vais fazer uma horta, vais plantar hortícolas e as plantas hortícolas, as raízes vão atingir no máximo 30 a 40 cm de profundidade. Fiz como disseste. Fiz a mobilização de solo, portanto cavei. Já recebi as análises que enviamos para o laboratório. O que é que eu faço a seguir? A seguir, vais consultar as análises, ler as recomendações que lá dizem para corrigir o solo e tens que o corrigir. Tem vantagens, não sei se logo, mas se passar algum tempo. Sim, claro que tem vantagens. Uma boa preparação de solo tem sempre vantagens futuras para o desenvolvimento das culturas. Não sei se isto implica desde o crescimento, desde a plantação ou só posteriormente? Implica desde a sementeira até à colheita da própria cultura. Tu, ao fazeres uma boa correção de solo, vais evitar problemas futuros. Bem, como é que deves cultivar as tuas hortícolas? Em primeiro lugar, tens de fazer um planeamento da horta. Ao fazeres o planeamento da horta, tens que pensar as hortícolas que tu gostas, para que vais consumir, e tens que pensar também o espaço que cada uma delas vai ocupar. Porque, por exemplo, não te interessa estar a fazer um canteiro enorme de alfaces e não ser uma cultura que consumas todos os dias. Ou seja, temos que pensar na qualidade e na quantidade. Também é importante fazer a rotação e a consociação das culturas. O que é que isso consiste? A consociação tem a ver com a parceria entre elas. Tu tens que saber quais as culturas que devem estar plantadas ou perto das outras culturas. Um exemplo, as alfaces devem estar plantadas perto das cebolas e dos alhos. Porquê? Porque sendo uma agricultura preventiva, tu ao plantares as alfaces perto das cebolas, as cebolas vão servir de repelente para determinadas pragas. A rotação. O que é que consiste a rotação? A rotação tem a ver com a rotatividade de plantação. No local onde plantaste as alfaces, em seguida não deves plantar novamente alfaces. Porque já que é uma agricultura preventiva e que não tem aplicação de adubos químicos nem de pesticidas,
tu tens que evitar que o solo fique cansado. Então, se tens alfaces plantadas em determinado canteiro, em seguida deves plantar outra cultura que não tenha as mesmas exigências nutricionais das alfaces. Também deves ter em conta as plantas aromáticas e medicinais. São fundamentais na horta, porque muitas delas servem de atrativo aos insetos auxiliares e outras delas servem de repelente aos insetos nocivos, para ficar uma família harmoniosa e que haja biodiversidade na horta. Posso finalmente semear? Devo fazê-lo diretamente no solo ou no viveiro? Tanto podes semear em viveiro como no terreno. Por norma, é aconselhável tudo que seja sementes finas, como estas, devem ser semeadas em viveiro, em tabuleiros de germinação. Tudo que seja sementes grossas, como estas, podes semear em local definitivo. Deve ser regado depois da sementeira em viveiro. Deve ser regado, mas de uma forma copiosa e cuidadosa. Eu aconselho sempre a utilizar um borrifador para manter a terra úmida, mas não encharcada. Se semeares em local definitivo sementes grossas como as favas, as ervilhas, as sementes das abóboras, o que nós aconselhamos é regar um dia antes da sementeira e depois só regar 5 dias após a sementeira. Assim, em agricultura biológica de modo caseiro, quanto mais distantes estiverem as plantas, melhor, mais espaço tem para se envolver. No entanto, temos que nos preocupar também com o espaço, não é? Temos que rentabilizar o espaço. O que é que devemos fazer? No mínimo, as plantas devem estar a uma distância de 20 a 25 centímetros. Como outra coisa, também devemos plantá-las em forma de quicôncio ou pé de galinha. O que é que consiste esta técnica? É em forma de 5 quinas, como a antiga bandeira de Portugal. Porquê é que é importante fazer esse tipo de técnica? Para que nós possamos futuramente também ter espaço para seixar e mondar as ervas daninhas, na altura da manutenção. E o que é isso da monda e da sacha? Com que frequência é que devemos fazê-lo? A monda e a sacha é mondar, quer dizer que é tirar as ervas daninhas, e seixar é picar a terra para que haja arejamento e drenagem do solo. São duas tarefas que estão ligadas uma à outra, porque tu ao mondar obrigatoriamente já estás a picar a terra, ou seja, a seixar. A frequência, quantas mais vezes fizeres, melhor, mas pelo menos, obrigatoriamente, uma vez por semana tens mesmo que fazer, para que as ervas daninhas não entrem em competição com as hortícolas instaladas. Estamos aqui então na zona de compostagem. Como é que vamos adubar o nosso solo, uma adubação de manutenção? Usamos este composto? Claro, podemos usar o nosso composto, feito na nossa horta. O composto é rico em nutrientes que vão alimentar as plantas na horta e é seguro para a agricultura biológica. Relativamente à rega, podemos utilizar a rega automática ou a manual. A manual é feita de regador ou de mangueira automática. Utilizamos a rega gota a gota, pois é a mais eficaz, podendo poupar até 60% de água e evitamos o aparecimento de fungos, pois eles aparecem devido ao excesso de umidade e calor. Relembro que se utilizarmos água do poço ou do furo, obrigatoriamente teremos que fazer análises à água sazonais. Falaste dos fungos, é provável que apareçam pragas e doenças na nossa horta. Como é que podemos prevenir ou até mesmo eliminá-las quando elas aparecem? Nós podemos eliminá-las e preveni-las de várias formas. Nós temos de ter em conta que podemos utilizar métodos curativos e métodos preventivos. Essencialmente devemos utilizar métodos preventivos para prevenir o aparecimento de pragas e doenças. Se elas já estão instaladas na nossa horta, devemos combatê-las e aí usamos o método curativo. Quais as técnicas que podemos utilizar tanto para o preventivo como para o curativo? A utilização das aromáticas, porque muitas delas são repelentes e outras são curativas. Utilização de mesinhas caseiras, fazendo remédios caseiros. E também a consociação, a rotação, ou seja, todo o leque de práticas agrícolas que tu vens ao longo do tempo a desenvolver na tua horta, no fundo não deixam de ser práticas para combater e prevenir as doenças e pragas que possam surgir na horta. Chegou então a altura de colher as minhas plantas. Qual é a melhor altura e como é que eu o devo fazer? A melhor altura para colher as tuas hortícolas é quando elas atingirem o crescimento limite e o seu estado de maturação também limite, no caso dos frutos, tomate, pimento, pepino. Como colher? O que eu aconselho é, tudo que seja culturas folhagens, devemos colher logo pela raiz, arrancar pela raiz e não cortar e deixar a raiz no solo, porque também pode ser um foco de infecção futuro para o solo. Tudo que seja culturas de frutos, devemos colher ao máximo e não também prolongar a cultura até o seu estado limite, pois pode ser um foco de infecção para as próximas culturas na horta. Que pode ser transformado em composto, vem para aqui. Enche-se, que é o caso, está cheio, mas daqui a 15 dias, um mês, ele vem para metade, fica reduzido a terra. É terra, é uma terra. E isso é muito bom. Eu noto a diferença. Eu noto a diferença.
Uma coisa é comprar o composto nos sacos, por muito bom que seja, mas não tem nada a ver com aquilo que a gente consegue fazer. Primeira vez que conseguiu comer uma alface das suas, foi assim um motivo de orgulho? É um motivo de orgulho, completamente. Até porque o sabor não tem nada a ver com aquele que habitualmente temos no supermercado. A salsa, nunca mais, a hortaliça praticamente vai toda daqui, o alho francês, quando na altura das favas, são as favas que, pronto, para a época. Como vês, Aldora, com terreno, vontade e com as dicas que te falei, podes já começar com a horta hoje. É verdade. Até porque traz vantagens, quer a nível alimentar, porque os produtos terão outro sabor. As vantagens económicas, deixo de ter que comprar produtos noutros sítios. As vantagens para a saúde, porque produtos melhores com certeza trarão vantagens para a nível da saúde. E as vantagens ambientais. Acho que vou começar já.